Então, meus queridos, tudo bem? Boa tarde. Então, vamos lá. Essa aula é uma aula bônus de presente para vocês que vão fazer aí a primeira fase. Lembrando que esse assunto ele é importante, controle de constitucionalidade, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, né? Então, eu estou fazendo aqui essa aula bônus para vocês. Quando a gente pensa no controle de constitucionalidade, a gente tem como parâmetro o quê? A Constituição, né? A Constituição, ela é a nossa carta magna, é a mãe do nosso ordenamento jurídico. Então, sempre a Constituição frente a quê, Isana? Frente a leis, a decretos, a qualquer regulamentação infraconstitucional, né? Que deriva da Constituição. Por quê? Porque o próprio texto constitucional, né? A nossa Constituição, ela já nasce o quê? O texto constitucional em si, ele não vai ser objeto de controle de constitucionalidade, né? Porque o próprio texto já nasceu constitucional. Então, lá no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição, a Constituição já nasceu ali constitucional. Então, vai ser sempre a Constituição frente a outros regulamentos, certo? Então, é importante salientar isso aqui. Então, o texto constitucional em si, ele não é objeto de controle de constitucionalidade, tá ok? Verifica sempre a compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição. Então, sempre vai ter a compatibilidade das leis e atos normativos com a nossa Constituição, certo? Garantir a integridade do ordenamento jurídico, proteger direitos, enfim, isso aqui normal, tá? A gente já sabe. Existe o controle preventivo e o repressivo, assim como existe também o controle difuso e o controle concentrado. Isana, historicamente, quem nasceu primeiro? Historicamente, nasce primeiro o controle difuso de constitucionalidade, que nasce lá nos Estados Unidos. Então, o controle difuso de constitucionalidade, qualquer juiz, qualquer tribunal, ele pode fazer análise, né? Em relação a uma ação, em relação a uma lei. Qualquer pessoa é interessada pode ali ingressar com esse com essa análise perante o controle difuso de constitucionalidade. Então, qualquer juiz, qualquer tribunal vai dar esse parecer. Então, é muito mais amplo o controle difuso, certo? O controle concentrado, a gente lembra lá dos legitimados ativos do rol 103, que é feito somente por quem, gente? Pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Lembra que lá no 103 você vai achar 4 autoridades, você vai achar 4 mesas e você vai achar quatro, é, 4 autoridades, 4 mesas e 4 entes, tá? Então, 4 autoridades: presidente da República, governador do estado, governador do Distrito Federal e procurador-geral da República, o PGR, né? As 4 mesas, você vai achar a mesa da Câmara, a mesa do Senado, a mesa do Distrito Federal, certo? E a mesa das Assembleias Legislativas. E você vai achar também vamos dizer assim, organizações, né? Você vai achar a OAB, né? O Conselho Federal da OAB. Você vai achar ali também Entidade Nacional e Confederação Nacional de Classe e associações, tá? Então, 4 autoridades, 4 entes, 4 mesas, tá certo? Então, vão ser os legitimados ali do 103. Passando. A hora passa. Então, como eu falei, a supremacia constitucional. A supremacia constitucional é o princípio que estabelece a Constituição como norma do superior do nosso ordenamento jurídico. Como eu falei, né? Ela é o topo, ela é a mãe, ela é a carta magna. Aqui está todos os nossos direitos, todas as nossas garantias. Está aqui no artigo 5º, está nos demais artigos, como a gente sempre discute isso, né? A Constituição é a lei fundamental e suprema do Estado, que contém normas referentes à estruturação, a formação dos poderes públicos, forma de governo, aquisição de poder, distribuição de competências, direitos e garantias e deveres do Estado. Então, esse princípio, ele posiciona a Constituição no topo. Então, o controle de constitucionalidade, ele existe justamente para garantir
que essa norma seja cumprida. Primeira coisa que você tem que entender, para que existe controle de constitucionalidade? Para que o que está escrito aqui seja efetivamente cumprido, tá? Tanto no difuso, que é feito pelos próprios juízes, pelos próprios tribunais, quanto no concentrado, pelas ações de controle, que vai direto para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, a gente vai ter um controle preventivo. O que é isso, Isana? O controle preventivo. O controle preventivo é quando as leis elas estão ali em processo de criação. Elas não foram, elas não estão promulgadas ainda. Então, elas estão criadas, sendo criadas, tá? Então, a gente tem o preventivo. A gente chama de controle preventivo. Esse controle preventivo, ele vai ser feito pelo próprio legislativo ou pelo próprio executivo. É o que a gente chama no decorrer de uma legislação, né, que está sendo ali feita, por exemplo, uma emenda à Constituição. Está sendo ali, começou na Câmara, foi para o Senado, foi aprovada pela mesa da Câmara, tem alguma inconstitucionalidade ali. Uma inconstitucionalidade na iniciativa, uma inconstitucionalidade ali no quórum. Aí um senador ou um deputado federal ele ingressa com o quê? Com um mandado de segurança. É feito pelos próprios membros do legislativo, pelos próprios parlamentares. Não é qualquer pessoa, não é qualquer cidadão. Então, durante o processo de tramitação, está sendo tramitada, a lei está sendo criada, ela não está promulgada ainda, ela está na fase de criação. Antes mesmo de produzir efeitos, ela está sendo criada e tem alguma irregularidade ali, e algum parlamentar, não é qualquer pessoa, parlamentar, senador, deputado, detecta essa irregularidade, ele pode entrar ali com mandado de segurança, tá? Sendo um objeto de controle. Outro objeto de controle também é uma lei. Não, uma emenda não, é uma emenda, passa pela Câmara, passa pelo Senado, aprovou. Mas uma lei que começou lá no Congresso Nacional, normalmente uma lei complementar vai ter o quê no final? Sanção e veto do presidente da República. Se a gente for analisar que a sanção e veto do presidente da República é também um controle, agora é um controle político, né? Esse controle que a gente está falando é controles políticos, não são controles concentrados, né? Não entram como controle concentrado, são controles políticos. Tanto esse do legislativo entrando com mandado de segurança, quanto esse, o veto, né? É um controle do executivo, o veto, mas é um controle político, certo? É um controle preventivo, mas com característica política. Aí vem o executivo, né? O executivo é exercido pelo presidente da República, então a gente vem o veto ali, né? Não só pelo presidente da República, se a gente for olhar, né, todos os poderes, né? Vamos dizer assim, todos os entes têm a sanção e veto do chefe do executivo, né? Mas quando a gente fala de uma legislação mais, vamos dizer assim, importante, né? Aí a gente acaba se limitando mais à legislação federal, tá? Então, tem ali a sanção e veto do presidente, que a gente pode colocar que é um controle preventivo político também, tá? Que o fundamento está lá no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. Lembra que o veto ele pode ser total, ele pode ser parcial. O presidente ele pode rejeitar uma parte daquela lei, partes específicas, ou ele pode rejeitar tudo, total, tá? Outro aqui, exemplo de controle do legislativo. Então, quando a gente tem decretos regulamentares, né? Então, decretos regulamentares, eles estão ali e eles têm o próprio Congresso Nacional, ele define. Eu quero que o presidente faça um decreto em relação a isso, isso e aquilo. É uma característica de um decreto regulamentar. O presidente, o Congresso Nacional coloca para o presidente fazer o decreto, mas limita, você tem que ir até aqui, né? E uma característica também desse controle do legislativo é quando o presidente ultrapassa esse decreto regulamentar, então vai estar lá no artigo 49, inciso 5º. O presidente ultrapassou esse decreto regulamentar, pode ali
sendo permitido pelo próprio texto constitucional que o Congresso retire, né, aquele excesso que não foi cabível ali. Então, era para fazer um decreto regulamentar sobre uma parte de meio ambiente, né? Então, vamos supor que o presidente falou sobre meio ambiente e aproveitou para falar sobre terras indígenas, outras coisas que não estavam ali sendo dispostas no decreto, tá? Então, existe essa limitação também. Então, existe esse controle preventivo realizado pelo legislativo durante o processo de, qual que eu falei, né? Durante o processo de elaboração das leis, antes da sua aprovação final. Também a gente tem o CCJ, que são as Comissões de Constituição e Justiça, que é um exemplo também de controle, e os parlamentares podem questionar a constitucionalidade durante debates, informações e votações, e podendo ali ser arquivado o processo, né? É, pelo CCJ, tá? Então, o CCJ, ele também faz essa instância no legislativo, certo? Pronto. Então, isso tudo aqui é antes da lei ser promulgada, tá? Então, esse controle preventivo, ele existe antes da lei ser promulgada, certo? Então, a lei foi promulgada, a gente não vai falar mais em controle preventivo. Aí agora a gente vai falar no controle repressivo, né? Que é o que a gente conhece, que vai ser ou difuso ou concentrado, tá? Então, a lei estando promulgada, lembra, ela não precisa estar publicada, né? Publicada é o período que a lei ela vai entrar ali para a sociedade, que a sociedade vai entender como aquela lei funciona, vai colocar em prática. Não, ela precisa estar promulgada. A lei estando promulgada, a gente entra no controle repressivo, que é o difuso e é o concentrado, que é o que mais interessa aqui para a gente. Claro que o preventivo cai, esporadicamente ali, uma questão ou outra vem, tá? Mas o que mais cai é o repressivo, tá? Então, ocorre após a promulgação da lei ou do ato normativo e é exercido pelo Poder Judiciário, né? Como a gente já sabe. Visa corrigir inconstitucionalidades, pode declarar a nulidade total ou parcial, tá? O Poder Legislativo, sustação de atos do Executivo, 49 quinto, né? Também pode ser exercido excepcionalmente pelo Poder Legislativo, esse exemplo que eu dei do decreto regulamentar. Vamos lá. Controle repressivo difuso. O controle repressivo difuso é aquele realizado por qualquer interessado pode ir ali acionar, né, em uma ação judicial, claro. Então, pode ser em um mandado de segurança, pode ser em qualquer ação popular. Lembra que, normalmente, quando é uma dessas ações, o objeto da ação não é a lei. Pode ser que tragam ali, como intermédio, uma lei, né? Algo que esteja acontecendo. Vai ser diferente lá da ação de controle que o objeto é só a lei, né? Aqui não, vai ser uma ação comum que aí vai acabar discutindo uma lei, tá? A existência de uma lei. Então, vamos lá. O controle difuso, também chamado via de exceção, né, é realizado por qualquer juiz, qualquer tribunal. Competência, qualquer órgão do Poder Judiciário, né? Então, o objeto é qualquer lei ou ato normativo independente da esfera. Então, vai acabar trazendo uma lei ali no meio da ação, mas não necessariamente a ação entra para uma lei, certo? Então, o efeito sempre vai ser interpartes, válido apenas para partes do processo incidental como questão prejudicial ao mérito da causa. Então, vai ser incidental aquele momento ali que está sendo julgado, aquele mérito, né? Como a gente já conhece também, existe a cláusula de reserva de plenário lá do artigo 97, tá? Somente pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial. Então, tá tendo uma causa ali, a causa chegou no tribunal. A pessoa levanta a questão sobre a inconstitucionalidade daquela lei e daquela causa. O que é que eles falam? Vamos colocar na reserva de plenário. Então, vamos colocar para o órgão especial daquele tribunal avaliar. Então, normalmente a questão vai dizer ali, começou no tribunal M. Aí quem é que vai ser o responsável para avaliar se alguém
questionar a inconstitucionalidade daquela lei ou daquela norma. Vai ser o órgão especial, tá? O órgão especial do tribunal vai ser o responsável por avaliar aquilo. Cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição Federal. Tá certo? Então vamos lá. O controle concentrado ou repressivo, né? Também chamado por via de ação, né, direta do STF. Então, ele é esse mais realizado pelas ações de controle, tá? Então, a gente vai ter ali a lei como objeto da ação. E os legitimados, eles são taxativos lá do rol do 103. Então, lembra, aqui nas ações de controle, vai ser o legitimado ativo que vai definir quem é que entra com as ações de controle, o legitimado do 103. O efeito de uma ação de controle concentrado sempre vai ser erga omnes, né? É diferente do difuso. O difuso sempre vai ser inter partes, tá? O concentrado sempre vai ser erga omnes. Também, se for em relação à Constituição Federal, é o STF, né? Se for em relação à Constituição Estadual, aí a competência é do Tribunal de Justiça, tá? Aqui a gente tem a foto dos ministros do STF, né? Lembra que sempre que for uma ação de controle concentrado, vocês vão endereçar os ministros, né? Então, vocês podem, como eu falo, né? Vocês podem falar aos ministros, porque é mais de um, né? Ou vocês podem chegar e falar ao ministro-presidente do STF, tá? No caso aqui da segunda fase. O STF, ele pode modular os efeitos da decisão, né? Então, aqui também vai ter voto de 2/3 dos ministros, caso isso aconteça, tá? E sempre erga omnes e ex tunc. Então, os efeitos também são retroativos de uma ação de controle, tá? Eu não vou falar especificamente aqui de cada ação de controle. Vamos falar só por cima, tá? ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Então, lembra, a ADI sempre vai ser para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Qual lei e ato normativo é esse, Zana? Federal ou estadual? Após a Constituição de 1988. Então, sempre vai ser para declarar inconstitucional, né? Por isso que é uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, certo? A ADC é uma ação declaratória. Então, está tendo ali uma controvérsia judicial. Isso é pré-requisito para uma ADC, tá, gente? Tem uma controvérsia judicial e estão ali discutindo a inconstitucionalidade daquela lei federal ou daquele ato normativo federal. Lembra que a ADC é só federal. A ADI é federal ou estadual. A ADC é só federal. E sempre vai ser para declarar a constitucionalidade. Então, aquela lei, ela está sendo discutida inconstitucional, eu quero que se declare a constitucionalidade. A DPF sempre vai ser para lei municipal ou lei anterior à Constituição de 88. Essa lei pode ser federal, pode ser estadual, mas tem que ser anterior à Constituição de 88. Ou se for para resguardar algum preceito fundamental. Então, tem algum preceito fundamental ali sendo descumprido, pode ser cabível a DPF. E a DO é quando não existe, há uma omissão, normalmente, de uma lei federal, né? Então, não existe uma lei federal sobre aquela temática e eles estão ali exigindo que aquela lei exista. Então, a gente interpõe uma ADO, né, para se abrir um prazo para aquela lei. A ADO, vocês acabam fazendo muito parâmetro com o mandado de junção, né? Mas lembra, o mandado de junção é qualquer cidadão, né? E sempre vai ser para aquelas prerrogativas constitucionais ali de liberdade, né, de nacionalidade, sim, lá do mandado de junção, tá? Aqui não. Aqui, a ADO normalmente é uma omissão de lei federal e só as pessoas do 103 podem propor, né? Então, é um mecanismo essencial para a manutenção da ordem constitucional e do Estado democrático de direito. Por quê? Porque se a Constituição é o principal
né, é a principal norma. Então, para que ela seja garantida, a gente tem aí o controle de constitucionalidade. É um modelo misto adotado aqui. Então, o difuso, ele nasceu nos Estados Unidos e o concentrado, ele nasceu da Europa. Então, a gente pegou o difuso dos Estados Unidos e o concentrado da Europa e fez o nosso, tá? O controle de constitucionalidade é fundamental para a proteção dos direitos fundamentais e equilíbrio entre os poderes, para garantir segurança jurídica e estabilidade institucional. Tá joia? Então era isso, era mais uma aula, resumão, né, do assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E um beijo para todos. Tchau!